Vamos lá, então. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre energia, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou aqui à disposição. E eu vou falar também do que trava a tua prosperidade, porque às vezes a gente pensa assim: ah, eu quero revolucionar a minha vida, eu quero ter um resultado diferente, eu quero fazer algo diferente, e não entende por quê. Você trabalha muito mais, você faz muito mais movimentos e as coisas não andam, elas não vão para frente, elas não engrenam, como a gente fala, né? E eu vou trazer isso um pouquinho porque dentro do nosso dia a dia, o que a gente pode estar fazendo errado, tá? Então, eu me chamo Bruna Schumacher, eu sou uma arquiteta comportamental. O que acontece com isso? Eu descobri que existia muito problema das pessoas que não sentiam que faltava algo. Elas faziam casas lindas, a gente fazia projetos maravilhosos e as coisas não engrenavam na vida delas e eu queria entender o porquê. Então eu comecei a ver que dentro de alguns comportamentos as coisas não iam dando certo. Então é muito focado em mentalidade, muito focado em comportamento e focado dentro da minha área, que é a arquitetura, né? Uma das coisas que a gente mais faz na nossa vida é julgar. Levanta a mão, quero ver aqui. Quem nunca julgou? Quem nunca julgou que atire a primeira pedra, né? Isso é a coisa mais normal que tem na nossa vida. Só que o que acontece? Quando a gente fica julgando, a gente acha que a gente faz isso por amor. Por amor eu estou julgando. Então você julga falando assim: ah, eu julgo, mas é pro bem dessa pessoa que eu tô fazendo isso. E eu quero que vocês comecem a pensar sobre isso. Pro bem da pessoa, será? Realmente? Será? A E ó, mesma coisa que a gente faz. come. Você avisou ele? Avisei, falou que Deixa tá eu meio. ver. Sardes. Regiane, só desliga o teu microfone. Deixa eu ver onde é que desliga aqui. Aqui, deu. Porque senão a gente te escuta. Mas se tu tiver alguma dúvida, ativa o microfone, tá? Escutou? Não. Agora ativou, deixa eu desativar. Então, a gente, às vezes, tem aquele ar de intrometida. Eu vou me intrometer. Ah, mas eu estou fazendo isso porque eu quero o bem dessa pessoa. Eu amo ela, eu quero que ela se melhore como pessoa. Então, eu acabo sendo enxerida e me metendo na vida dessas pessoas. Eu estou falando isso num modo geral, tá? Num contexto geral. Inconscientemente, a gente faz isso. Eu falo isso com muita naturalidade, porque eu sempre fiz. Tá gravando? Deixa eu só conferir aqui se tá gravando. Ah, tá sim. Então eu acabo sendo intrometida, eu acabo sendo julgando e eu acabo não perdoando as pessoas. Porque na verdade a gente acha, poxa, eu fui intrometida, eu me meti na vida dela, eu fiz as coisas, mas eu fiz tudo pro bem dela. Só que o que acontece? Inconscientemente. Ai, eu inconscientemente, tudo aquilo que eu faço para o outro e eu não perdoo, por mais que foi erro dele, por mais que foi erro meu, quando eu não perdoo, eu fico conectada com aquela pessoa, porque todas as vezes, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo. A Ana e o Antônio eram um casal, eles brigaram, eles tiveram um relacionamento, não deu certo. A Ana ficou com uma mágoa muito grande do Antônio, porque o Antônio falava besteira, depois do término do relacionamento, ele continuou falando besteira, ele inventou um monte de coisa dela e a Ana nunca resolveu aquilo internamente. Os dois inconscientemente estão interligados. Porque todas as vezes, vamos dizer assim, o Antônio falou em volta e a Ana ficou sabendo que ela
sei lá, parecia uma bruxa. Dá um exemplo bem besta aqui. Todas as vezes que a Ana escutar essa palavra, ela vai vincular com aquele sentimento. Ela vai lembrar daquela pessoa. Quando eu lembro daquela pessoa, o que que acontece? Eu sugo a energia dela. Eu compartilho com ela o mesmo ensinamento. Eu compartilho, por mais que é algo ruim, eu tô ativando aquilo dentro de mim. Então, por mais que a gente fale, mas ela que fez errado, enquanto eu não me perdoar isso dentro de mim, dentro de você, você não consegue perdoar aquilo, você está conectada e interligada com essa pessoa. E isso é muito grave, sabe? Porque o que acontece? Às vezes a gente quer prosperar, isso tem tudo a ver, tudo que eu tô falando aqui, o julgamento, a crítica, o perdão, ele tá muito interligado com a prosperidade. Porque se eu quero prosperidade, eu quero dinheiro, eu quero abundância, eu quero ser feliz, eu quero ter paz de espírito, eu quero tudo isso para minha vida. Mas eu não consigo perdoar, eu não consigo alcançar. Porque o que acontece? Eu posso até conseguir mais dinheiro, só que eu perco com muita facilidade. Eu posso até buscar outras formas, só que eu estou sempre interligada. Por quê? Porque é um sinal dizendo: olha para aquilo, você precisa perdoar as pessoas, você precisa aceitar as tuas histórias, tudo como elas foram. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Ah, Taislane, bem-vinda! Genesi, sua linda, maravilhosa. Sejam bem-vindos, tá, meninas? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Então, assim, ó, tudo o que você assiste, o que você escuta, o que você transmite, a forma como você interpreta as coisas, vai interferir na tua prosperidade, vai interferir na tua vida, vai interferir em todas as áreas da tua vida, porque isso é inconsciente. O inconsciente não sabe o que que é verdade e o que que é mentira. Então, por mais que não, eu já perdoei essa pessoa no meu, eu já perdoei, tá? Mas excluir não é perdoar. Perdoar, eu consegui escutar, a Ana conseguiu escutar a voz do Antônio, o nome Antônio, sem interligar, sem ter dor, e consegue contar para Amanda, tudo com A, né? Mas a Ana consegue falar daquilo que aconteceu para Ana, para Amanda, sem sentir dor no coração. Isso é o perdão. Quando eu consigo falar de algo, por que eu exponho muito a minha vida? Porque eu consigo falar porque eu já perdoei. Por isso que eu conto a história de um menino, né? Que eu tinha um relacionamento e aquilo foi um trauma para mim. Eu não queria nem escutar o nome, todos os livros que tinham o nome dele, eu excluí, me dava uma dor, assim. Só que o que acontece? Isso vai travando, isso trava na minha vida. E inconscientemente eu me ligo de novo com ele. E a vida dele não muda nada. Para ele não vai interferir em nada, porque eu não sei como ele está vibrando, eu não sei como ele está sentindo. Mas se para mim está doendo, se para mim está ruim, vai mudar só a minha energia. Vai interferir só, vai impactar só na minha energia. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Tudo é um nível inconsciente. O consciente faz parte de 5% da nossa vibração. E o inconsciente faz parte de 95%. Então, não adianta, às vezes, o nosso racional, a nossa mente está falando, não, tá tudo bem o que a Ana e o Antônio estão sentindo, tá tudo bem. Mas interfere, porque é um campo energético, é um campo de energia. Então, se eu não olho para aquilo que está lá escondidinho, porque é como se fosse assim, uma mesa de café da manhã que
Eu já tomei café da manhã, mas o Ramon ainda não tomou café da manhã. Aí eu coloco ali, eu arrumo a mesa toda bonitinha e coloco em cima uma toalha. Quando eu coloco em cima a toalha, eu tô cobrindo. Eu tô cobrindo as coisas para não vir mosca, eu tô cobrindo. É isso que a gente faz com a nossa energia, com a nossa vibração. É isso que trava a nossa prosperidade. Por quê? Porque eu estou botando uma toalha e dizendo, tá tudo bem, eu não quero olhar para isso. Eu trouxe para vocês o exemplo do café da manhã para vincular com alguma coisa, tipo, tá escondido, mas está visível, entendeu? Faz sentido? Faz sentido, Lia? Tá, legal. Porque tudo é um campo inconsciente. O inconsciente é o que manda em todas as nossas decisões, porque é ele que transmite a forma como eu vou sentir. Falando a grosso modo, o inconsciente é aquele que, tá, eu não lembro da história, mas quando acontece algo que remeteu aquilo, que eu vinculei, que a Ana vinculou com o Antônio em algum ponto, um tom de voz, um lugar, uma vibração, tipo assim, qualquer vibração que assemelha, dispara aquele gatilho. É como se fosse um gatilho dizendo, isso te dói. Aí a raiva vem de novo. Então, por mais que às vezes pareça que tá normal, ela não tá normal, porque inconscientemente o inconsciente tornou consciente e às vezes eu nem consigo vincular. Por isso que às vezes é muito legal escutar historinhas, porque às vezes quando eu tô escutando uma história de alguém, e eu escuto histórias lindas, meu, agora eu tô conectada com muitas histórias muito legais. E quando você escuta a história, se em algum ponto essa história me doeu, é um presente meu. Por quê? Porque, poxa, doeu em mim. O que que eu lembrei com essa história? O que que eu assemelho aonde no meu inconsciente isso não está resolvido? E assim, quando você pede para o inconsciente, ele traz consciente. Só que você tem que ter a consciência e a sabedoria para saber. Então parece muito difícil isso que eu tô falando, mas não é, tá? É só uns gatilhos que disparam dentro de nós e quanto mais a gente consegue equilibrar isso, mais a gente toma decisão leve, entendeu? Então, mais fácil vai ficando. A vida mais equilibrada vai ficando, tá? Então, o que que trava a tua energia, a tua prosperidade? Ser vingativa, tá? Aquela criança birrenta. Porque o que que acontece? Nós somos seres que dentro de nós a nossa criança ainda vive. Então, quanto mais essa criancinha foi machucada, quanto mais o adulto também vira. Uma vez eu fazia uma mentoria que a minha mentora dizia assim, retribui, em alguma forma de vingança retribui. Só que o que que acontece? Tudo é energia. Então, se eu estou retribuindo, eu estou criando um campo de muito mais daquilo. Então, em vez de eu olhar e dizer, eu vou me curar disso e vou deixar aquela pessoa pensar, porque o que que eu gosto muito de fazer, e eu fiz muito na minha vida nesse nosso processo de autoconhecimento. Tudo eu fazia o Ramon sentir na pele, mas eu não era vingativa. Eu dizia, tá, e se eu fizer isso, você vai gostar? Tá, e se eu falar isso, você vai gostar? Tá, agora se imagina no meu lugar numa situação dessa. Então, assim a gente foi trabalhando e a gente foi expondo aquilo que para mim não era legal e aquilo que para ele não era legal, e eu fui aceitando que para ele não tinha nada a ver, porque era uma ferida minha, por isso que para ele não doía. Então, assim, quanto mais diálogo uma casa, um negócio, uma família tiver, mais a gente entra em equilíbrio.
E a gente tira essa questão da vingança. A vingança é um sentimento negativo. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma folha para mim. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Coloquem aí, eu quero saber. Gente, eu acho que a dona Bruna não pegou nenhuma caneta aqui agora para escrever, mas tudo bem. O que que acontece? Existem vibrações que são elevadas e existem vibrações que são baixas. E existe a neutralidade, mas ela pode ser tanto positiva quanto negativa, mas isso não é o que interessa. A vingança é uma energia de baixa vibração. Ela tá para baixo desse campo. Deixa eu ver se tem como. Bem, não vou inovar aqui. Por isso que a gente tem que pegar isso e tentar fazer com que eu aprenda com essa história. Em vez de eu ativar a vingança, se eu ativar a vingança, eu vou criar, eu vou aumentar mais disso. Agora, se eu olho para o aprendizado, poxa, eu fui assim lá na minha infância porque uma criança riu da minha cara, porque às vezes é uma coisa bem besta, que o nosso adulto entende que é besta. Só que inconscientemente existe lá dentro da nossa vida, tem a nossa criança. E se ela foi ferida, a gente tem que pegar a nossa criança no colo. Então a gente vai calmar a nossa criança e dizer, ah, aquela criança aquele teu amiguinho foi muito, não fez uma coisa legal, mas vamos curar isso dentro de mim agora? Então você começa a ressignificar. Quando eu ressignifico, eu entro numa vibração positiva. Eu entro numa vibração alta. E é ali que eu começo a prosperar muito mais, a ter muito mais leveza nas minhas decisões, a ter muito mais um sentimento positivo sobre tudo aquilo que acontece na minha vida. Tá? Faz sentido? Quero ver o rostinho de vocês. Lia, tá tudo bem? Alguma novidade ou tudo que tu já viu? Ali é a nossa aluna forever, né? Lia tudo que é coisa, você já comprou, já pertenceu a essas aulas. Mas sempre a gente, ó, Lia, tu que já conhece muito sobre isso tudo. Tenta ver os pontos em comum. Poxa, quando eu era criança, alguém me falou tal coisa. Ali que a gente ressignifica, entendeu? Porque parece assim que é algo que não é normal, mas é. Tudo no nosso interno tem a ver. Sim, muito sentido, Bruna. Tá, vou continuar, tá? A ingratidão. Quando a gente olha para uma imagem dessa, numa casa, uma cozinha, uma mesa bem linda, bem farta, o que que a gente faz? A gente se compara. A gente se compara e a gente diz, poxa, eu queria disso. Só que daí quando eu digo, poxa, eu queria disso, eu tenho que cuidar da minha vibração. Como é que tá a minha vibração? É, poxa, que massa. Eu abençoo essa casa e eu quero isso também. Ou é assim, poxa, eu não tenho isso. Eu queria disso. Sentiu que foi a mesma coisa de um jeito diferente? É isso que a gente tem que começar a prestar atenção. Como é que foi a minha vibração? Foi, poxa, eu quero isso também, mas eu sou muito grata ao que eu tenho. Quando você começa esse exercício de ser grata a tudo que você já tem, eu conquistei o melhor que eu tinha para aquele momento, eu começo a abrir caminho para novas coisas. Então, a ingratidão te leva para uma energia ruim. A gratidão te leva para a energia alta. Então, o que que a gente tem que fazer? Lembra que eu falo que tudo é um equilíbrio? A gente tem que equilibrar para tentar nos manter num padrão melhor. Eu tenho que ser grata a tudo que eu tenho? Tem que. Eu tenho que aceitar tudo que eu tenho? Não precisa. Você aceita, mas eu não preciso aceitar para o resto da minha vida. Ficou claro? Eu
Tá tudo bem eu querer uma mesa de jantar melhor, eu querer uma mesa que eu possa olhar para a piscina, tá tudo bem, entendeu? Isso faz parte de viver. Pessoas que sonham, elas vivem mais. Eu tinha um tio meu que estava com câncer, ele fez várias cirurgias. Aí teve um dia que eles chamaram a família inteira, que ele tinha 1% de chance de vida. E, e nesse 1% de chance de vida, tipo, a gente se agarrou naquele 1% e ele conseguiu se manter vivo mais 8 anos depois desse dia. Não, mais 5 anos, 6 anos. Ai, não sei agora. Eu tava grávida da Brenda, então mais uns 6 anos ele conseguiu ficar. Foi 8 no total do câncer. Foi isso aí. Era uma pessoa que vivia todos os dias com a cabeça cheia de sonhos. Tu podia falar com ele qualquer dia, ele podia estar morrendo de dor, porque eu tive contato com ele nos períodos que ele estava mais frágil. A cabeça dele continuava nos sonhos. Então, uma pessoa que não sonha, o, o, o prazo de vida fica muito mais diminuído, fica muito mais sem significado. Que significado eu tenho para viver? Quanto mais eu sonho, mais significado eu dou para minha vida. Então não tem problema em pedir coisas diferentes. Só que você tem que aprender a ser grato àquilo que você já conseguiu conquistar. Faz sentido? Quero ver o rostinho aí de vocês. Problemas. Todo problema que acontece, você precisa olhar para ele como um aprendizado. Então, vocês estão vendo o que eu estou fazendo com vocês aqui? Eu estou fazendo com que vocês ressignifiquem, ou seja, que vocês olhem de um jeito diferente para tudo que acontece. Então, em vez de nomear como um problema, nomeia como um aprendizado. Troquem isso por isso. Lembra que eu coloco lá no Instagram? Troca isso por isso. Não chama mais de problema. A vibração daquilo que eu acredito, eu atraio. Então, se eu vejo o problema como uma vibração negativa, eu atraio mais disso. Agora, se eu vejo um desafio, eu gosto de chamar de desafio, como um aprendizado. Aconteceu alguma coisa que eu não gostei. Eu estou olhando de um jeito positivo sobre algo que não me agradou. Entendeu? Então vocês vão começar a prestar mais atenção em tudo aquilo que está acontecendo na vida de vocês, tudo aquilo que vocês estão sentindo, tudo aquilo que vocês estão falando para vocês. É ali que as coisas mudam. É ali que vocês conseguem ter muito mais discernimento em escolhas, que a vida começa a fazer muito mais sentido, vocês começam a ver as coisas de um jeito muito mais leve. Bruna, tenho pessoas negativas muitas ao meu redor. Veja elas como professores. Por quê? Porque se eu vejo aqui uma pessoa que tem uma energia ruim, que ela fala só sobre coisas ruins, só reclama, tá chovendo, reclamam da chuva, tem sol, reclamam do calor. Sabe aquelas pessoas que são insatisfeitas? Você tem que olhar para ela como professor. Porque daí você para de olhar para aquilo, você começa a dizer, poxa, então eu vou começar a agradecer a chuva, ela é necessária. Agradecer o sol, ele é necessário. Tentam ficar um mês com chuva, ninguém aguenta. Só que o que as pessoas normalmente fazem? Reclamam de tudo pelo simples fato de reclamar, pelo simples fato de ter o que falar. Só que assim elas acabam sendo inteiramente sempre insatisfeitas, sempre negativas, sempre arranjando culpado. Então, quando você olha para uma circunstância muito ruim, para uma pessoa muito ruim, não muito ruim, mas assim, com tipo uma vibração
de pessimismo, você precisa aprender a reverter isso. Quando eu trabalhava do lado do meu pai, né, eu montei o meu escritório de arquitetura do ladinho da sala do meu pai. Eu lembro que eu fiz alguns movimentos e eu não tinha consciência que eu tenho hoje. Então, a minha porta de entrada era nas minhas costas. Eu vivia assustada. O meu pai é uma pessoa que reclama pra caramba. E aquilo eu via como um combustível. Todas as vezes que ele reclamava, eu ia lá e agradecia alguma coisa sem ele ver. Todas as vezes. E eu comecei a fazer muitos movimentos naquela época. Não sabia que hoje eu ia trabalhar com isso, mas eu já fazia muitos movimentos. Eu fazia cartas, eu lembro que tinha. O engenheiro da prefeitura me perseguia. Tipo, a gente vivia em conflito, a gente vivia brigando. Eu fui chamada várias vezes na prefeitura, tipo, por denúncia, eu denunciei ele, e era um pé de guerra, eu e o engenheiro da prefeitura. E tanto que eu fui casar com um depois, né? Olha que irônica que é a vida. E daí o que que acontece? Teve um dia que eu tava tão desanimada com ele, eu tava tão chateada com aquela situação que tinha virado, sabe? Porque teve um dia que eu falei para ele, eu disse, poxa, nós somos os únicos profissionais dessa área dentro da cidade. Se nós fosse unir, eu preciso de um engenheiro. Se nós fosse unir a nossa sabedoria, nós podíamos crescer muito mais. Só que, tipo assim, ele era egoísta, sabe? Ele queria tudo para ele queria ele empacava os meus projetos. Nossa, foi bem difícil, assim. Eu falei isso para ele. E numa reunião, ele e a prefeita. E eu cheguei no escritório e eu comecei fazer uma lista das pessoas que me incomodavam. Não tinha essa consciência, né? Fiz uma lista de todas elas que me incomodavam. E todos os dias, antes de eu começar a trabalhar, eu fazia uma oração para elas. E eu abençoava. E eu lia nome por nome. E o nome dele estava lá. Era o primeiro da lista. O Jefferson é o nome dele. E eu rezava todos os dias para o Jefferson. Todos os dias para a vida dele ir bem, para ele prosperar, para ele ser abundante, para ele parar de me incomodar, mas eu usava não o vocabulário parar de me incomodar, para ele ser resolvido na vida. Porque o que que acontece? As pessoas que elas te perseguem é porque você tem coragem de fazer algo que elas não têm. Então, tu também é professora de várias pessoas, porque você inconscientemente a gente incomoda outras pessoas. Alguns nos veem como inspiração e outros nos veem como aquela pessoa chata, sabe? Aquela pessoa que, ai, é uma pedra no meu sapato. Eu via ele como uma pedra no sapato e o que que eu fiz? Eu ressignifiquei. Eu usei essa pessoa que para mim era negativa, que para mim não era boa. Eu usei ela como uma professora, eu usei ele como um professor para mim ter uma vida mais leve. E foi isso que aconteceu. Então, assim, tudo na vida a gente consegue ressignificar, tá? Os defeitos. Esses dias eu estava conversando com uma aluna minha e ela disse: Meu Deus, estou cansada do meu marido, as coisas não vão, eu não sei se eu estou fazendo direito. Aí eu falei para ela: faz uma lista de tudo que ele tem de bom e do lado de tudo que ele tem de ruim. Aí ela começou a escrever, ela escreveu, 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 escreveu. No final, ela conseguiu ver que ele tinha muito mais pontos positivos do que negativos. Só que o que que a gente faz? A gente foca sempre no defeito, inteiramente no defeito. Por que que você não muda isso? Por que que você não muda aquilo? Por que que você não muda aquilo? E a gente esquece as qualidades. Vale a pena as qualidades? Quanto melhor não é olhar para as qualidades? Aí, quando ela fez o exercício, ela disse que depois ela pegou e um mês depois ela mostrou para o marido dela o exercício que ela tinha feito. E ele ficou muito feliz por ter visto, por ela ter enxergado quantas qualidades ele tem e tudo aquilo que ela enxerga nele. Por isso que às vezes quando a gente recebe um elogio,
Quando eu recebo um elogio, fala muito mais sobre a pessoa que está me elogiando do que sobre mim. Porque se ela consegue ver qualidade em mim, é porque ela tem isso dentro dela. Quando ela vê defeito em mim, é porque ela tem isso dentro dela. Então, você começa a não achar mais, a não aceitar mais as críticas. Hoje, quando eu recebo críticas, tá tudo bem. Isso fala sobre a pessoa que tá me criticando. Tá fazendo sentido isso? Tá? Então a vida fica muito mais leve. Porque quando eu foco só nos defeitos, eu travo a prosperidade. Eu tô sempre insatisfeita. Lembra da energia? O defeito é o quê? Uma vibração ruim. Eu atraio mais disso. Em vez de eu focar na qualidade, que é algo positivo, para mim atrair mais positivo, eu fico sempre ali embaixo, sempre ali embaixo. Criticando, julgando, assistindo noticiário, porque daí o que acontece? Eu transmito, por que eu assisto um noticiário? Para mim transmitir uma informação. Vale a pena vibrar nesse tipo de frequência, nesse tipo de vibração? Não vale. A gente precisa aprender a cuidar da nossa energia. Quanto mais eu olho para minha energia, mais próspera eu fico. Porque é um campo de energia. Se eu estou mais positiva, se eu estou mais alegre, se eu estou mais feliz, se eu estou mais animada, o que eu vou atrair? Pessoas assim. Por que muitas vezes eu não consigo atrair alunas que eu posso ajudar? Porque eu tô numa energia de uma frequência boa, uma frequência feliz, e a felicidade incomoda. Infelizmente. A felicidade incomoda muita gente. E tá tudo bem. Entendeu? Culpa é outro sentimento muito ruim, uma vibração muito baixa. Porque o que acontece? Eu já me culpei muito na vida, eu já parecia que tudo que acontecia eu tinha que ficar me martirizando, tinha que ficar me culpando. Meu Deus, e se eu tivesse falado isso, e se eu tivesse. Eu lembro que isso é carregado comigo, essa insegurança, porque o que é a culpa? É uma insegurança. Eu quero agradar todo mundo. Quem agrada todo mundo não agrada ninguém. Então eu fico naquela insegurança, naquela vibração. E eu lembro que me veio agora essa imagem. Eu tinha uns 10 aninhos e eu tinha uma amiga e todo dia eu pedia: Você tá brava comigo? Eu fiz alguma coisa pra ti? Gente, a minha insegurança era muito baixa. Muito alta, né? Era muito alta a minha insegurança, porque eu não me sentia nunca segura. E isso eu demorei anos para enxergar. Daí a minha insegurança fazia eu me sentir culpada. Será que a minha amiguinha tá brava comigo? Eu me sentia. E isso faz o quê? Eu me sentir limitada. Eu vou me rejeitar para ficar do lado de pessoas que não vão me levar a lugar nenhum, porque eu não estou disposta a pagar um preço sem isso. Quem viu meus reels de ontem, eu falei isso. Quando eu comecei o autoconhecimento, eu me isolei, eu fiquei distante de muita gente que fazia muito bem para mim, mas eu precisei passar por esse processo. A culpa, ela nunca vai ser uma boa vibração. A culpa é algo que o ser humano inventou, não é algo que está nem Deus, nem no Criador, não tá, não existe. Por que eu me sinto culpado? Teve um cara que pegou essa culpa toda para ele. Então, a gente fica limitado, a gente se limita por algo achando que, sei lá, eu vou me sentir mais valorizada se eu tenho. Se eu me sentir culpada, eu me sinto mais valorizada. Por quê? Porque eu entro na vitimização. Aí eu entro na vitimização e fico nessa. Ah, mas eu preciso da aprovação das pessoas o tempo inteiro. Então, eu não faço live, não faço aula, porque eu preciso da aprovação. E eu me sinto culpada depois,
Porque muitas vezes eu fiz isso. Será que realmente ficou bom? Será que eu dei meu melhor? Gente, tá tudo bem. Eu fiz com o que eu tinha dentro das possibilidades que eu tinha e tá tudo bem. Mas a gente fica se culpando. E isso trava, 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 porque eu não consigo ser grata. E quando eu não consigo ser grata, olha aqui, eu tô com 5 pessoas na sala. Gente, tô sendo muito grata, porque muitas vezes eu falei sozinha. Eu montei aula sozinha, porque ninguém vinha pra aula. Hoje eu já tenho 5. 5 abençoadas que estão aqui entendendo que elas precisam de uma transformação. Mas eu queria ter 200 assistindo. Eu só consigo chegar lá se eu for grata a quem tá aqui. Entendeu? É isso que a gente precisa aprender a vibrar na vida. E o meu campo de prosperidade, de leveza, de segurança aumentou 1000% já. Desde que eu comecei todo esse processo. Eu não sei aonde que eu vou chegar, mas eu preciso aprender com o que eu tenho hoje, para mim não ficar limitada. E quanto mais culpa eu sinto, quanto mais vitimização, mais trava, porque energia baixa. É preferível que a gente troque perfeição, porque ela não existe. Perfeição não existe. Eu tô desenrolando aqui. Eu tô fazendo uma coisa que faz parte tudo de uma mesma coisa, porque o que eu quero dizer? Perfeita perante ao quê? Eu quero a perfeição. O que é perfeito? O perfeito não existe. O perfeito foi inventado por alguém para dizer você não fez tão melhor. Você podia ter feito diferente. Você podia ter olhado do jeito diferente. Você podia ter usado as tuas mãos do jeito diferente. Bruna, você fala assim, a tua blusa tá meio torta. E daí? Entenderam? As pessoas buscam uma perfeição. Eu vou achar um defeito nela para ficar olhando para aquele defeito o tempo inteiro. Se não achar nela, eu vou achar no cenário. É assim que a gente fica. Em vez de a gente focar no conteúdo, naquilo que está sendo falado, a gente fica procurando imperfeições. E que tal a gente trocar a perfeição por diversão? Você está se divertindo? Está sendo bom? Está sendo prazeroso estar aqui? Se tá, gente, obrigada. É isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês comecem a usufruir de tudo que acontece. Tropeçou, quebrou o pé, dá risada dessa situação, entendeu? É trocar uma coisa por outra, buscar coisas diferentes, buscar um jeito, tipo, divertido de olhar para a vida. Não é tudo dar risada, não é tudo ver como uma palhaçada, mas é usufruir. Diversão é usufruir. Eu vou usufruir com aquilo que eu tenho, da maneira que eu tenho. Entendeu? A perfeição nunca existirá. Sempre a gente pode melhorar. Todos os dias eu posso melhorar. Todos os dias. Vamos trocar. Solidão. Quem que nunca viu uma cena assim, tipo, uns minutos sozinha? E muitas vezes eu me senti muito incomodada. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, isso fazem alguns anos atrás, nossa, fazem bastante. Fazem uns 16 anos atrás. Eu precisava chegar em casa, ligar a TV, ligar o rádio, ligar, porque não conseguia ficar sozinha. A solidão me consumia. Só que eu não conseguia olhar o quanto eu poderia me conectar com essa calmaria. Eu fugia de mim mesma. Bem, para ter uma ideia, eu não conseguia olhar
o meu olho no olho do espelho. Era... Eu tinha medo. Eu tinha medo de olhar no fundo do meu olho. Porque eu tinha medo do que eu ia ver lá dentro. E realmente foi muita coisa que eu vi. Não foi através do olho, foi autoconhecimento. Mas tudo na vida a gente pode ressignificar. O que eu tô falando para vocês. Vamos ressignificar tudo? Vamos começar a olhar. A gente tem esse vício de ficar olhando. Ai, mas ele não é bom o suficiente. Tô trazendo aqui um exemplo, tá? Comparado ao quê? A gente sempre vai comparar. Então, eu vou arranjar defeitos no Ramon. Coitado, o Ramon é sempre história aqui, né? Eu vou arranjar defeitos no Ramon. Mas o que que eu tô comparando ele? Ao que eu tô comparando? Ao meu pai e minha mãe? Mas eles são perfeitos? Eu quero o casamento deles? Hum, não sei se alguém caiu muito a ficha aqui. A gente sempre vai comparar a algo. Agora, se eu fico comparando o Ramon ao meu pai, eu quero que o Ramon seja meu pai? Eu quero ter o casamento que eles têm? Não, porque eles têm uma história. Eu honro a história deles, mas é deles. Se eu quero fazer diferente, eu vou ter que pisar numa zona desconhecida, que eu nunca conheci. E eu preciso me abrir. Eu preciso abrir para entender como é que é a outra pessoa, como é que é a outra energia. Tudo na vida a gente faz comparação. Vocês devem me comparar com outras pessoas também. Mas elas são um jeito e eu sou de outro. Eu tenho dentro do meu coração algo diferente. Não quer dizer que a outra pessoa não seja boa, não quer dizer que. Não quer dizer nada. Quem quer dizer é o teu vício de comparação. Porque é um vício. A gente compara, mas não deveria, porque cada ser é um ser único, cada ser é um ser especial. Cada ser tem dentro de si uma energia diferente. E a gente precisa reativar essa energia. A minha energia é olhar para o lado prazeroso da vida, para o lado leve, deixar a vida das pessoas mais leve e atrair prosperidade, que é o que todo mundo quer, né? Como é que eu atraio? Sendo. Por muito tempo eu queria ter para ser. E eu fiquei no autoconhecimento, fiquei no autoconhecimento e fiquei até um dia que eu fiz um exercício. E não faz muito tempo isso, tá? Eu ainda estava focando no ter. Aí muitas e muitas fichas caíram. Foi um balde de água fria. Que eu achei que eu estava no ser, mas eu não estava sendo, eu estava buscando o ter. Então vamos começar a olhar de um jeito diferente. Eu não tenho tempo. Não tem tempo para você? Quando que você vai ter? Você vai esperar, porque o que acontece com a maioria das pessoas? Elas esperam ter uma forte doença, um forte impacto emocional para começar a entrar em ação. Tem um amigo do Ramon que ele teve um câncer muito raro. Ele não contou para ninguém. Ele teve que tirar todos, na cirurgia dele, eles tiraram todos os órgãos dele. E ele ganhava muito bem. Ele ganhava um salário bem bom. Eles tiraram todos os órgãos assim, lavaram todos os órgãos, porque aquele tipo de câncer já tinha alastrado por dentro dele. E ele é bem gordinho, assim. É muito fofo. O abraço dele é o mais gostoso do mundo. E ele é todo fofão, assim. E daí eles abriram todo ele, lavaram todos os órgãos e colocaram de volta, costuraram. E depois disso, ele trocou emprego. Ele disse: não tô nem aí, eu vou começar a curtir a vida. Agora ele tá montando uma, uma marca de café. O que que acontece? Ele levou um grande baque para começar a curtir a vida, porque antes ele só sabia trabalhar.
para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro. Mas não é só isso. Prosperidade é uma somatória de coisas. Dinheiro é um e é uma coisa bem boa, né? É uma energia bem boa. Só que o foco não deve ser só ela. Tem que ter a saúde, tem que ter o equilíbrio, tem que ter tudo isso. Então, não ter tempo é uma desculpa, tá? Não ter tempo é algo que não é prioridade. Eu não sei delegar, eu não sei. Tem várias coisas que você pode fazer, mas o que que a gente faz? Eu falo isso me incluindo, porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer muita coisa, estar muito em atividade. Mas eu sei que eu perco, porque é uma escolha minha. Agora eu não posso culpar ninguém que eu não tenha tempo. Porque se eu fizer um movimento por dia, é o que eu falo para minhas alunas, quem está aqui faz isso já. Se eu fizer um movimento por dia, eu consigo arranjar tempo. Se eu aprendo a delegar uma coisa por dia, eu aprendo a ter tempo. É aos pouquinhos que as coisas vão mudando. Então, não ter tempo não é algo convincente. É uma desculpa que você fala para você se sentir um pouco mais amena, mas que depois, a longo prazo, isso dá um impacto. Ai, Bruna, mas eu sou explosiva. Eu vou contar outra história antes. O Ramon é uma pessoa assim, ó. Tudo tem que arranjar um professor para fazer as coisas. E daí eu falei para ele: nós somos um ser perfeito. A gente não precisa buscar nada em volta. A gente é perfeito. Daí ele falava: mas é que tu começou a fazer. Tu já fez hidro, tu já fez pilates, tu já fez academia, tu já fez yoga, tu já fez. E tu nunca terminou nada. Eu disse: claro, eu nunca morri, né? Tipo, eu busquei várias coisas para ver aquilo que se encaixava em mim. Por exemplo, academia é algo que não combina comigo. E daí o que que acontece? Eu faço muito exercício em casa, mas eu faço por quê? Porque eu sei que ali eu encontro aquilo que eu preciso. Para que que eu quero fazer exercício? Para mim acordar o meu corpo, para mim me sentir bem com a vida, para regular por dentro. Então, quando eu faço exercício, o meu intestino fica muito melhor, eu fico muito menos explosiva. Ou seja, tá tudo disponível. Aí essa semana a gente começou, domingo eu comecei um movimento de correr aqui ao redor de casa de manhã cedo, porque eu sempre fazia os meus exercícios escondidos dele. Nem é escondido, mas tipo, nunca casava o mesmo horário, porque eu sempre acordo um pouco mais cedo. Eu gosto. E daí, agora ele começou também. Hoje ele foi fazer antes que eu. Daí hoje eu tava com um pouco mais de preguiça. Ele fez os exercícios antes do que eu. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente espera muito. Ah, eu quero aprender uma coisa nova. Então eu vou esperar muito tempo para começar a botar isso em prática. Não precisa. Por exemplo, sou explosiva. Você sabe respirar conscientemente? Você tira um tempinho para oxigenar aquilo que você está sentindo, para parar, porque a gente pode ainda intencionar a respiração para o cérebro, para o coração, para um ponto de dor. Tudo a gente tem essa facilidade. Então, eu vou respirar com o coração. Eu respirei pelo coração. Ser explosivo é mais uma desculpa. Tudo é uma desculpa que a gente dá, porque nós somos um ser perfeito. Tudo a gente consegue equilibrar. Tudo a gente consegue intencionar. Esses tempos eu fiz. Deixa eu até ver que horas são.
eu fiz um exercício de biomagnetismo. É uns ímãs que você coloca em alguns pontos de vácuo que o nosso corpo fica. E daí a pessoa que aplicou, a Kelly, que aplicou para mim, ela falou: o nosso corpo pede tudo. Ele pede pra gente, ele pede água, ele pede. E ela falou uma coisa muito legal. Eu sempre gostei de coisas azedas. Por exemplo, azeitona, pepino. Te amo, filha. Azeitona, pepino. Eu gosto de coisas azedas. E eu tinha substituído isso. Aí o que que o corpo pede? Só um pouquinho. Te amo. Vai mais um pouquinho na copa. Eu já tô terminando, tá? Faz tchau. Ai, faz tchau para as meninas. Agora vai. E o nosso corpo, ele é muito perfeito. Então, o que que ela disse? Talvez tenha algum alimento que está faltando no teu corpo. Aí, a nossa mente diz o quê? É chocolate? E, na verdade, às vezes não é chocolate. É um ponto que precisa... Eu digo que precisa também, tá? Eu gosto porque o que o açúcar faz? Ele me acalma. E eu sou uma pessoa que eu posso ter um chocolate guardado 30 dias dentro do armário, mas eu gosto de ter, porque daí na hora que eu preciso, que o meu corpo tá pedindo, eu vou lá e como sem dó, sem piedade, sem me sentir culpada. Porque se você pega um pedaço de chocolate e você come e diz: meu Deus, eu vou engordar. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. O que que acontece? Qual que é a energia? A energia que tu quer, você pede. Então, quando você toma consciência disso, você não vai engordar, porque você vai comer por quê? Porque você tem necessidade de comer sim, e tá tudo bem. Você não vai criar doença, por quê? Porque tá tudo bem, tá tudo em equilíbrio. Eu não vou ficar explodindo com meu marido. Por quê? Porque eu tô aprendendo a respirar, eu aprendo a centralizar, eu tô tendo tempo para mim, eu tô rezando, eu tô orando, eu tô tendo um tempo para ler. Tem dias que eu gosto de ler, tem dias que eu gosto de fazer exercício, tem dias que eu faço tudo, tem dias que não sai muito, mas eu tento por incentivo ao meu corpo a fazer. Porque o que a mente quer? Que você não faça nada. A mente quer que você fique ali economizando energia. Para quê? Para você fugir de um predador? Não, eu tenho domínio próprio. Então eu preciso aprender a olhar para o meu domínio, tá? Assim eu aprendo a prosperar, porque até para prosperar, por exemplo, assim. Não, deixa eu dar esse exemplo mais para frente. Eu não... Quer falar alguma coisa, Silvânia? Acho que não. Eu não tenho dinheiro. Será mesmo? E eu tô afirmando isso. Então, quando eu afirmo, aonde que eu tô? Numa energia baixa. Eu não tenho. O que que eu atraio? Mais disso, porque eu tô afirmando, eu tô decretando, eu tô dando isso como desculpa. O tempo inteiro a gente faz isso. O tempo inteiro a gente fica tentando achar um ponto intermediário para a gente não atrair aquilo que a gente quer. Porque daí o que que acontece? Quando a gente afirma isso, nem vou afirmar muitas vezes, tá? Porque atrai tudo aquilo que eu estou verbalizando, estou atraindo, o inconsciente, Deus, o Criador, aquilo que você acredita, não entende o que que é verdade e o que que é mentira. Ó, tô só dando uma aula aqui afirmando algo. Não, eu tô falando isso. Então, tudo aquilo que eu falo, que no meu coração eu acredito, é aquilo que acontece. Então, a gente tem que começar a prestar atenção. Porque se você, aqui, ó, não tem, você fica economizando energia para pensar em formas diferentes de atrair. Vocês já viram aquela live da prosperidade, né? Que eu já falei várias vezes, eu vou falar isso mais
na próxima aula, mas o que que a energia do dinheiro quer? Pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas que pensam em várias alternativas. Então, hoje, se eu tenho uma fonte de renda só, por que eu não posso ter duas? Às vezes eu preciso parar e dizer, meu Deus, calma, eu não consigo executar tudo. Eu escrevo algumas ideias, mas eu tenho ideia para todo mundo de ganhar dinheiro, de mudar, de prosperar. Então, o que que eu estou fazendo? Em vez de eu engordar a minha mente, deixar tudo aqui só para mim, eu faço essas aulas aqui para vocês. Porque senão eu já surtaria. Eu busquei muita informação. Quanto mais informação eu busco, eu preciso aliviar, porque senão eu começo a ter um engordamento da minha mente. Imagina aquele, o Megamente, né? Que é um desenhinho. Ele tem uma mente enorme, porque ele tem muita ideia. Só que ele tem ideias más, né? E na verdade que a gente agora eu nem lembro direito desse desenho. Mas o que que a gente precisa aprender? Quando eu estou verbalizando, quando eu estou ensinando algo para vocês, eu estou liberando. Então, a gente precisa, e isso também é uma forma de monetizar. E tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente tem que parar com essa crença de não falar de dinheiro. Tudo na vida é dinheiro. Eu não preciso de luz aqui para estar transmitindo, não preciso ter internet. Tudo isso precisa ser pago. E a gente tem essa falsa convicção que a gente não pode falar sobre isso, que é feio, que eu quero que você me diz me diz aqui no chat, o que que vocês sentiram quando viram essa foto? Foi prazeroso ou foi um baque? Isso fala muito sobre a prosperidade que você vem atraindo para a tua vida. Se você sentiu um choque, poxa, chovendo dinheiro na vida dessa mulher. Se você sentiu alegria, é porque você é uma pessoa próspera. Agora, se você sentiu assim um, um, um travamento, olha para isso. É a tua professora que está mostrando aqui. Essa mulher está sendo a tua professora. Prazeroso, quero também. Ah, multiplica! Multiplica 7 vezes 70 vezes. É isso que quer. É isso que o Criador quer. Que a gente se divirta. Que a gente se divirta em falar de dinheiro, que a gente se divirta em ter um relacionamento, que a gente se divirta em dirigir um carro, que a gente se divirta em pagar conta. Pagar conta tem que ser divertido. No começo do ano a gente quase vai à loucura, né? Porque tem muita para pagar, tem muita coisa, porque tem muitas taxas anuais, né? E você precisa olhar para isso, porque se você paga com dor, com raiva, é isso que você atrai. É isso que te limita. Aí eu não consigo conseguir outras formas de prosperar. E que eu quero falar com tudo isso? Ocupe o teu tempo cuidando de você, cuidando da tua energia. Bruna, não tenho tempo. Gente, a gente não precisa dormir 8, 9 horas por dia. Não precisa. O sono precisa ser restaurador. Cada pessoa tem um time para dormir. Então, você vai fazendo testes. Eu participei uma vez de uma mentoria que era 5 horas da manhã. Gente, aqueles dias eu ficava espoleta, eu ficava a 1000 por hora. Eu ficava com uma energia a 1000. Tanto que hoje, depois dessa aula, eu vou ficar, porque eu amo isso que eu tô fazendo, eu amo. Eu amo estar aqui ensinando, eu amo estar aqui falando para vocês. E eu descobri que eu rendo muito de manhã. De manhã eu uso muito mais a concentração. Então, o que que eu faço? Logo de manhã cedo, eu faço polichinelo. Por quê? Porque eu acordo o meu corpo. Quando você está fazendo assim, abrindo as pernas, os braços e dando um sorriso, né? Porque eu faço polichinelo mesmo, às vezes contra a vontade,
eu faço sorrindo, né? Vamos lá, vamos acordar esse corpo. Eu tô gastando energia comigo. Eu tô tirando um tempo para mim. Aí, normalmente, eu gosto de fazer várias coisas vinculadas, tá? Eu gosto, até hoje eu falei para a Lia ali no direct, né? Que a Lia é a aluna da mentoria. Eu falei ali para ela, olha, por exemplo, assim, enquanto está assistindo uma aula, pode fazer outras coisas. Se você assiste alguma aula gravada que estava ali, que não tem a interação comigo, porque quando a gente está aqui no ao vivo, tem toda essa energia que vocês captam de mim, e eu capto de vocês. Então, é uma energia muito legal da gente estar trocando. Mas se você está assistindo uma aula que estava gravada ali, vai assistindo e vai fazendo, vai escutando, vai fazendo outra coisa. Eu faço muito isso. Quando eu fazia bastante faxina em casa, eu botava na TV, no YouTube, botava ali os vídeos que eu queria ouvir, eu estava aprendendo, eu não precisava pensar, porque para varrer, para limpar o chão, tu não precisa usar muito a tua mente. Então, eu estava usando os meus braços de uma forma e a minha mente estava conectada em outra forma. Que a nossa mente, até dormindo, ela tem influência, até dormindo ela capta. Por que eu sempre falo? Não tem um TV no quarto. O que acontece? O homem tá ali assistindo Rambo. O Ramon adora. Tá assistindo Rambo. Como é que tu dorme com uma energia dessa? Aquela energia de tiro, de luta, vai tudo pro teu sono. Então a gente precisa começar a cuidar. O eletrônico já tem toda a informação dele. Diminui um pouquinho, deixa menos. Por quê? Porque tu vai estar cuidando da tua energia, ocupando o teu tempo. Então, em vez de eu ficar me metendo na vida da minha mãe e do meu pai, em vez de eu ficar me metendo na vida dos meus irmãos, eu fico ocupando meu tempo cuidando da minha energia. E do meu marido, que é a pessoa que está do meu lado, que eu amo, que a gente quer crescer junto. Então, quanto mais diálogo a gente tiver, esses dias eu falei para ele, esses dias eu fiz uma aula, e daí a guria falou uma coisa durante a aula, aquilo me esquentou uma raiva, assim. Aí eu comecei a escrever, comecei a botar no papel, porque eu não podia perder a minha professora que estava ali, né? E eu comecei a escrever sobre aquilo, aí eu olhei para o Ramon e disse, por hoje eu quero que você fale todos os meus defeitos, mas eu quero que você fale mesmo. Aí ele foi lembrando, e eu fui observando e fui vendo que eu realmente fazia aquilo e eu fui escrevendo. Aproveitei, nossa, deu 4 folhas de escrita, assim, que eu liberei. Aquilo estava sendo uma terapia profunda. Ele falou dos meus defeitos e eu nem um minuto eu quis contestar com ele, nem um minuto eu quis brigar com ele, porque eu estava pedindo, eu estava me limpando. Então, já que eu estou me limpando, vai ali, fala todos os meus defeitos. Ele foi falando e eu fui aproveitando o embalo, fui concordando, fui observando e fui melhorando. No outro dia, já fui fazendo movimentos. Qual que era o meu movimento? Aquela ação que eu fazia daquele jeito, eu já comecei a fazer ela um pouquinho diferente. E é assim que a gente vai vivendo, é assim que as coisas vão acontecendo. Então, se você está aqui não é por acaso, é uma transformação. Você nunca mais vai sair dessa aula pensando da mesma forma. Sobre pessoas, sobre coisas, sobre lugares, sobre tudo. Tudo aquilo que você quer, você tem disponível. Basta você acessar, basta você olhar. Então, por que que é legal da mentoria? Bruna, eu tô sentindo tal coisa. Por isso que eu disse para Taislane, Taislane, me use, eu tô aqui, eu sou tua mentora. Você precisa usar do meu conhecimento, eu não posso ajudar alguém que não quer se ajudar. Por que que é legal da mentoria? Bruna, eu tô sentindo isso. E tá tudo bem sentir. A gente precisa ressignificar, porque aquilo que eu não ressignifico cai sobre as novas gerações. Ou seja, a Brenda vai ter a mesma dor que eu, inconscientemente, e ela nem sabe.
Porque eu também carrego coisa da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, da minha tataravó, até 7 gerações. Então, a gente precisa cuidar da nossa energia. E se a gente está aqui, está vivo, é porque tem algo que a gente precisa olhar. A gente vai morrer um dia, isso é normal. Mas o que que eu fiz até esse dia chegar? Quanto eu me cuidei? Quanto a minha energia eu cuidei? É isso que a gente tem que pensar. A gente criou um método, que é o Brumon. Troca a bagunça por um brilho. Ai, paz de espírito. Tenta diminuir. Se a bagunça é demais, é porque tem coisas demais na tua casa. Tem coisas demais ao teu redor. Troque ruindade, gente. Eu era muito ruim. Por riqueza. Como é que eu ativo a riqueza? Pensando de jeito diferente. Troca a humilhação. Às vezes a gente faz isso, já fiz muito também. Por ser ultra confiante. Eu preciso me olhar. Eu preciso me restaurar a minha confiança. Troque o ficar se metendo na vida dos outros pelo movimento que eu posso fazer. Eu vou movimentar o que hoje? Que nem hoje eu falei para a Lia, tinha uma coisa que estava incomodando nela. Vamos ressignificar isso, vamos criar um plano de ação, vamos projetar como que você pode fazer. E depois ela vai me contar o quanto deu certo ou não. Mas se aplicar, sempre dá certo. Porque às vezes a gente fica com muitas ideias, gastando muita energia, pensando em tudo que precisa fazer. Por exemplo, eu tenho uma tarefa, eu tenho 15 tarefas para fazer. 15 tarefas grandes. Eu vou eleger 2 hoje, 2 amanhã, 2 depois da manhã. Ali já foram 6. Às vezes a gente fica um mês batalhando, não saindo do lugar. Só que se a gente fizer com foco, com consciência, e a gente fizer só 2 por dia, as coisas elas vão desandando. Em nem 15 dias eu faço tudo o que precisa ser feito. Mas eu preciso aprender a ter foco. Quem quer fazer muita coisa não faz nada. Então, entendeu? Então, assim, é você olhar para um desafio que você está passando no momento. Provavelmente, se ela aplicar tudo direitinho, ela vai fazer. A próxima vez que ela estiver passando por esse desafio, ela já vai saber fazer. Porque ela vai aprender. Lembra do engordamento? É isso que a gente vai fazer. Eu botei ali qual é o meu desafio. Eu projetei junto com a mentora quais são as alternativas, como é que eu posso fazer. Eu executei, deu certo? Se foi, aplica para a vida inteira. Nunca mais vai voltar, tipo, esse nível de, digamos, de atraso, que é o caso da Lia, né? A Lia tá com as coisas atrasadas a fazer, e isso incomoda ela. Só que em vez dela focar em todas elas, foca 2 por dia. Troca o obcecada, como a Bruna era, né? Nossa, eu era muito obcecada por essa questão da minha insegurança, eu me tornei uma pessoa muito obcecada por oportunidade. Qual é a oportunidade que eu tenho hoje de aprender com isso? Qual o aprendizado que eu vou tirar sobre isso? Qual que é o desafio que eu vou transformar ele em aprendizado? Tudo é uma oportunidade. E o nervosismo, que quando a gente explode, né? Quando a gente está ali achando que não vai dar conta, por conexão com a natureza. É por isso que ali eu coloquei a natureza. Então, esse é um método que a gente criou, que a gente veio reestruturando ele, porque quando você tem brilho, riqueza, você é ultra confiante, você faz os movimentos, você vê tudo como uma oportunidade e você entra em conexão com algo maior, a tua vida só flui. Então, qual que é esse movimento que a gente está fazendo aqui ao longo desse mês? Todo mês a gente vai fazer essa aula, todo mês a gente vai trazer aqui um tema para a gente conversar sobre isso. Algumas coisas vão ser repetitivas, porque elas precisam entrar na tua mente. Às vezes a gente sabe, mas não aplica. Se a gente não aplica, é porque a gente não sabe.
A gente tem o conhecimento. Sabedoria é quando você pega esse conhecimento, aplica ele e gerou sabedoria. Eu entendi o porquê disso. Então, por isso que algumas coisas eu até me torno meio repetitiva, porque você precisa entrar nessa energia da prosperidade, tá? A gente equilibra aqui todas as áreas. A gente vai falar a cada mês sobre um ponto, todo dia primeiro, sobre um ponto em específico, e a gente vai deixando esse globo, essa vida, essa energia, esse campo energético em equilíbrio, com saúde. E para hoje, né, quem tem esse material, que eu deixo depois lá para vocês, é sobre a elevação da energia. Então, aqui eu trouxe um pequeno decreto meu, que depois vocês vão criar o de vocês e vão montar as estratégias. Então, qual que é o meu decreto? Habitue-se a observar qual o seu sentimento, a sua vibração e a frequência. Então, como é que eu estou escutando aquilo? Como é que eu estou verbalizando aquilo? Quem te irrita tem domínio sobre você. Então, aprenda a não julgar, não criticar, não se importar com o que não é teu. Eu determino em fevereiro que. Então, esse mês eu quero que vocês foquem na energia de vocês. Como é que eu vou focar? Amanhã vocês podem até compartilhar comigo, ó, Bruna, minhas estratégias são essas e eu vou tentar colocar ela. Quer fazer polichinelo? Gente, polichinelo é menos de 1 minuto por dia. Menos de 1 minuto. E faz um resultado gigantesco depois de um mês, tá? Eu preciso ler a Bíblia, ler, entrar em conexão. Então eu vou... Como é que é o meu entrar em conexão de manhã, que eu gosto muito? Eu gosto de sentar uns minutinhos e ficar olhando para o céu, para os passarinhos, porque de manhã é uma delícia aqui, tem um monte de passarinho em volta cantando. Então, essa é a minha forma de entrar em conexão. Eu fico ali só observando os passarinhos voando, as nuvens, como é que elas estão, o sol, como é que ele está. Se está nublado, eu olho para aquelas nuvens lindas, maravilhosas. Tudo eu agradeço do jeito que está no dia. Então, eu entro nessa conexão. Aí, durante o café da manhã, eu gosto de escutar uma pregação, uma palavra, para me motivar para o dia. Então, enquanto eu estou ali arrumando a mesa, fazendo café, tomando café com o Ramon, ele também gosta muito de escutar essa palavra. Então, assim, a gente está elevando a nossa energia. Não é algo da noite para o dia. A gente vem escutando a palavra já faz muito tempo. E essa semana o Ramon começou a entrar nos exercícios junto, porque é algo que vai sendo construído, ele vai vendo que a energia dele vai melhorando, ele vai arranjar motivos diferentes e motivos novos e melhores, e assim a nossa vida vai se transformando, porque eu entrei em um ponto em ação. Você entra em um, depois vai para o outro, depois vai para o outro. É que nem eu falei para a Lia, faz 2 coisas importantes num dia. Usa o outro tempo para outras coisas, ou adiante mais um. Mas é sempre legal fazer 2. Depois de 10 dias, tudo é transformado. A nossa vida é assim. E é legal você fazer um compromisso com você mesma. Então, você colocar ali no papel, eu me comprometo a fazer esse decreto, a botar em ação, a não usar sabotadores, a não arranjar desculpa, a não... Eu vou cuidar da minha energia por esse mês. Se você conseguir durante todos esses 28 dias, né? Que fevereiro tem 28 só. Mas durante esses 28 dias, a tua vida não vai mais ser a mesma. Tu vai cuidar da tua energia pro resto da tua vida. Porque você vai entrar num novo hábito. Tudo que você faz, consequentemente, no começo com mais esforço, depois fazendo mais leve, dá resultado em muito pouco tempo. Então, não é algo que você vai... É o mínimo esforço todos os dias aqui dá o resultado, tá? E daí você coloca ali qual que é o teu objetivo. Você vai colocar que você está estudando, está se esforçando,
tá buscando informações, tá buscando as pessoas certas para te orientar, e no final você assina com a data de hoje, de amanhã. Não deixe essa declaração muito para frente, tá? Para fazer isso, ok? E é isso. Todos os dias a gente entra num decreto, né? Eu cresço, eu me desenvolvo diariamente. E é isso que eu quero de vocês, que vocês aflorem, tragam para vocês essa energia que está ali dentro, escondidinha, que você está colocando uma toalha de mesa por cima e está explodindo. Não é assim. Não é assim que se vive. A vida pode ser muito, muito melhor, muito mais leve. E aí, faz sentido?